Deus, aleluia. Convido a igreja a se levantar, vamos estar lendo a palavra. Josué 24:15. Hoje nós vamos falar de escolhas e compromisso com a palavra. Acharam? Amém? A palavra fala assim, vamos começar no 14 ou 15 ali, para entender. Diz assim: Israel escolhe seguir ao Senhor. Mas lá no começo diz renovação da aliança em Siquém. E lá no 23, se nós voltarmos para trás, vai estar o último discurso de Josué. A palavra fala assim, na minha versão: agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os inimigos aos quais serviram os vossos antepassados no Egito, e servi de coração ao Senhor. Porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei agora a quem quereis servir. Se é o inimigo aos quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou ao inimigo dos amorreus, em cuja terra agora os habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vem sentar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui Josué, ele foi chamado para levar a obra do Senhor. Ele tinha 40 anos. E como ali já diz no 23, foi o último dos discursos dele. Ele tinha aproximadamente 110 anos. Ele veio a falecer com 110. O mesmo aconteceu com Moisés, né? Moisés também começou com 40 e veio a falecer com 120, olhando a terra prometida, mas não assumiu, porque muitas vezes a gente perde a graça por uma coisa que a gente faz inesperadamente. E ali o Senhor disse para ele: ó, tu só vai olhar, mas tu não vai entrar. Porque eu disse para ti, fala com a rocha, que a rocha significa meu filho, e tu bateste nela. Então, vê que por pequena coisa a gente pede a bênção do Senhor. E aqui, Josué já estava cansado, já estava com quase 110 anos. Porque o povo, quando saiu do Egito, ele começou a murmurar. E quando ele começou a murmurar, uma jornada que durava 40 dias por aí, para sair do Egito, atravessar para a terra prometida, esse cara murmurando. E o Senhor se indignou com aquilo. Pegou e falou: não, esse povo aí, ninguém vai entrar. Ficou Josué e Caleb. Isso aí, esses aí vão herdar. Então assim, note, o povo mesmo assim estava adorando ao Senhor deste mundo, fazendo altar, queimando, fazendo miséria. E Josué sempre ali. E chegou a hora que ele pegou e chamou o povo e começou a expor para ele: olha, se vocês não forem leais ao Senhor, hoje eu vou dar a escolha para vocês. Ou vocês escolhem servir ao Senhor ou ficar com o Senhor desse mundo. E hoje é o que está vendo assim. Muitas vezes as pessoas estão escolhendo o Senhor do mundo, que muitas vezes quando nós estamos no mundo nós fizemos coisas terríveis. A gente pensa que está fazendo coisa certa, mas quando a gente aceita o Senhor Jesus, nós viemos para dentro da casa do Pai, a primeira coisa que vai acontecer, o Senhor mesmo Jesus falou, ó, os piores inimigos estão dentro da família, dentro de casa. Então quem é que vai se virar contra nós? Vai ser a família de sangue. Ó, se tu não for continuar indo na igreja, eu vou te deixar, vou te largar, não quero mais, tu não é mais meu irmão, minha irmã,
não é mais meu parente. Mas o Senhor mesmo diz: nesse mundo vocês terão aflição, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer. Eu estou subindo ao Pai para preparar-vos lugar, mas deixo com vocês o Espírito Santo, e Ele vos fará lembrar do que eu estou falando. Então nós temos que ter muita paciência, perseverança, sinceridade e honestidade diante do Senhor e cumprir com os votos que nós fizemos para o Senhor. Porque declarar lealdade é fácil, o difícil é mantê-la. Então assim, nós temos que tomar posição, fazer as nossas escolhas. A oração sem propósito, ela não tem nada. A gente quando vê, vamos fazer um propósito, oração, tem que ter um jejum, mas ela tem que começar com uma oração, terminar com uma oração, então, e colocar o nome do propósito. Então assim, quando nós estamos orando por uma família, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a Maria, peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a irmã Maria, abençoe o irmão João, dá o nome àquela família, dá o nome, que nem aqui nós colocamos as pessoas que a gente já conhece e dá o nome a cada uma ao Senhor, para que o Senhor as abençoe. Então, na nossa oração nós temos que dar nome, que nós temos um propósito aqui nas quartas-feiras, então nós demos nome a esse propósito e com uma oração sincera, terminamos com uma oração sincera entre a comunhão. Então é isso que o Senhor quer de nós, porque lá em Eclesiastes do 4 ao 6, cumpra com o que prometeu ao Senhor, melhor não prometer nada do que prometer e não cumprir. Então se a gente prometeu alguma coisa e não cumpre, é pecado. Está lá em Eclesiastes 5, 4 ao 6. Então tem pessoas que cumprem, fazem uma promessa, eles têm que cuidar do que promete ao Senhor. E esse povo só vivia de promessa, mas era virar as costas e estavam lá fazendo coisas erradas. E Josué já falou: gente, eu já estou em velhice e eu não estou mais contando. Então assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Então é isso que a gente tem. Quando nós temos um propósito, quando nós entramos para a casa do Senhor, se meu irmão lá, que é meu irmão de sangue, eu tenho lá meu irmão mais novo, se ele pegar e dizer para mim assim: olha, eu não sou mais teu irmão, se tu continuar sendo da igreja, não vou só ser da igreja, mas eu vou servir o Senhor como servo, porque Moisés foi servo, Elias foi servo, Eliseu foi servo, todos eles foram servos e pagaram preços altos. O que é pagar preço alto, igreja? Pagar preço alto é as pessoas nos isolarem, as pessoas do mundo nos isolam. Uma grande coisa que isola, que fica com o mundo. Nós temos que ficar com o Senhor que nos deu a vida. Ele nos criou, Ele é o nosso Senhor. Então é com Ele que nós devemos ficar. Porque assim, eu não era nada, eu estava na lama. E quando eu pedi por socorro, estendi uma mão, o Senhor disse assim para mim: eu não quero só uma mão, filho, me dá as duas mãos que eu quero te levantar. A partir de agora, ser forte. Ele falou para Josué, no 1:9 lá, se não me engano, não, é no 1:9. Ele falou: Josué, ser forte e corajoso, que eu serei contigo. Então o Senhor nos fala, igreja, que devemos ser fortes, porque o Senhor vai ser conosco. Agora não importa, irmãos, igreja, uma coisa que eu quero deixar bem clara: a nossa família é aquela que nós constituímos. Quando eu tirei a pastora de casa, eu constituí uma família. Tanto é que o pastor, quando, tipo assim, tu quer servir mesmo ao Senhor? Que eu aprontava demais. Aí pegou: eu sou pastor, eu quero, mas eu já aprontei tanto com essa mulher que ela não confia mais em mim. Eu queria mudar, eu quero mudar. Então vai para casa. O que Deus une,
o homem não pode destruir. Vamos para casa, um desconfiando do outro, e quando um apronta demais, então aquilo. Mas eu buscava, ela deu o testemunho dela na igreja, por quase um ano, né, pastor? Aí deu o testemunho e disse, não, ele busca mesmo. Então, assim, a mudança ela tem que ser visível. Só que eu não posso me esquecer do que eu prometi ao Senhor. Que quando eu prometi ao Senhor, eu vou ser leal a Ti, ó Pai. E eu nunca pensei em ser pastor na vida, com o decorrer dos anos foi acontecendo. Então, quando o Senhor separa, Ele diz, ser forte e corajoso, que eu serei contigo. Então, não é só para Moisés. Quando Ele está falando isso para Moisés, Ele está falando para todos nós. Porque quando o Senhor Jesus, lá na cruz, derramou o sangue por nós, não foi apenas pelo cristão, lá pelo crente. Ele derramou o sangue por todos, até pelo algoz dele que estava ali. Que ele olhou para baixo e disse assim, Pai, perdoai que eles não sabem o que fazem. Daí o abençoado lá bateu no peito, não, nós sabemos sim o que estamos fazendo. Então nada. Porque na ignorância nós pegamos falando coisas que machucam, que ferem. Porque olha, irmão, quando alguém da nossa família fala alguma coisa para nós, nos fere, machuca. Pô, meu irmão, a minha irmã, meu pai, minha mãe falou isso para mim, machuca. Daí com o tempo a gente aprende a liberar perdão, a pedir perdão, mas só que quando nós levantamos, olhamos assim, está ali a cicatriz, sarou por fora, mas a cicatriz vai ficar. Então assim nós temos que ter cuidado com as coisas que nós prometemos ao Senhor, porque o Senhor está lá no céu, quietinho na dele, olhando tudo, vendo tudo, onisciente, no presente. Ele é o Senhor absoluto. E Ele é um Deus que perdoa, é um Deus que tem misericórdia, é um Deus que concede a graça, que Ele diz lá, a minha graça te basta. Então quando nós temos a graça do Senhor em nossas vidas, nós temos que fazer algo valer. Senhor, obrigado pela noite que Tu me deste, obrigado por esse novo dia que o Senhor me concedeu, que eu seja digno de estar em Tua presença. Aí vem um abençoado na minha casa, lá que é meu irmão, minha irmã, e diz assim, olha, se tu não quer continuar servindo a igreja, indo lá com o pastor, com a pastora, com os irmãos lá da tua igreja, esse Deus que você serve, tu não é mais meu irmão, não é minha irmã, tu não é mais meu filho, minha filha. Não é por aí. Não é por aí. Porque olha, gente, eu quando aceitei ao Senhor Jesus, eu sei que se eu voltar atrás, o Senhor me leva. O inimigo vai vir com tudo para me ceifar. Dele vai me ceifar, eu vou ficar com ele, eu vou deitar nos braços dele. Eu quero deitar nos braços do Senhor. Não, porque aquele que conhece a palavra, o Evangelho é claro, conhecereis a verdade vos libertará. Então nós temos que ser ciente, sincero, honesto, e não ser apenas somente evangélico. Nós devemos ser cristãos com compromisso, ter as nossas escolhas. E Josué falou, hoje vocês escolhem. Eu só sei que eu e a minha casa nós vamos servir o Senhor. Agora se vocês não vão servir, problema de vocês. Daí eles disseram que não, nós vamos servir. E Josué disse, olha, Deus é bom, o Senhor é bom, mas Ele cobra. Então quando nós colocamos o nosso propósito diante do Senhor, Ele cobra. Declarou então Josué a todo o povo reunido, não podeis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo, um Senhor zeloso e ciumento, que de forma alguma perdoará a vossa rejeição, nem as vossas iniquidades e pecados. 19, 20. Se abandonardes ao Senhor e cultuardes ao Senhor desse mundo, Ele se voltará contra vós e vos castigará, mesmo depois de ter sido misericordioso e generoso para convosco. Ele vos fará grande mal e os exterminará da terra. Contudo, o povo declarou diante de Josué, não, é ao Senhor que serviremos. Então afirmou Josué diante de toda a congregação, sóis testemunha contra vós mesmo, que escolheste ao Senhor para adorar e servir.
responderam em um só coro: sim, somos testemunha. Então Josué ordenou: lançai fora, pois, todos os senhores desse mundo, e inclinai o vosso coração exclusivamente para o Senhor de Israel. E todo o povo declarou diante de Josué: o Senhor, o Eterno, será o nosso Senhor por toda a nossa vida, e somente a Ele obedeceremos a sua palavra. E olha só, gente, no 26, Deus faz até uma pedra. Ele não fez a jumenta falar quando o profeta estava batendo nele? Então, olha só no 26, 25. Naquele mesmo dia, Josué firmou um pacto com o povo em Siquém. Ele enumerou mandamentos, regulamentos e leis. Josué escreveu essas palavras no livro da lei. Depois ergueu uma grande rocha ali debaixo do grande carvalho, conhecida árvore sagrada, que fica próximo ao santuário do Senhor. Josué declarou então diante de toda a comunidade israelita: eis que esta pedra será um testemunho perpétuo contra nós, porquanto ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos dirigiu. Será também um testemunho contra vós, caso vos torneis infiéis ao vosso Senhor. Nota então que quando nós colocamos um propósito diante do Senhor, os anjos são testemunha, porque sempre tem um anjo escrevendo o que nós fizemos. Quando nós colocamos as nossas vidas ao Senhor e aceito: Senhor, eu aceito, Senhor, que o Senhor é salvador da sua vida. Aí passamos deste mundo para o mundo do Senhor. Mas nós temos que cumprir o que nós prometemos. Se nós fazer uma promessa e não cumprir, então é melhor que não tivesse feito, porque vai ter testemunha. Muitas vezes as pessoas vêm para dentro da casa do Pai, mas não querem. Mas eu não posso, eu tenho meu vício, eu não posso, hoje eu tenho que beber, hoje eu tenho que fumar, hoje eu tenho que bailar, hoje eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, tal coisa e tal, né? Então assim, então nós temos que continuar nessa vidinha. Eu vou parar com isso aí tudo amanhã. Não, vou parar semana que vem. Não, vou parar mês que vem. Daqui a pouco, abençoada, é um vendaval, ele levanta, bate a cabeça numa pedra aí. Vai para onde, abençoado? Hein? Vai para onde? Eu vou para o céu. Eu vou para junto de Jesus. Irmão, vai de ser inocente. Se nós quebrarmos a nossa promessa com o Senhor, nós vamos estar pecando contra o Senhor. Irmãos, a família é o dente que machuca, daquela dor constante. É filho, é filha, é o marido, a mulher. Por isso que quando um faz o propósito, ele continua buscando. Se aquele lá não quis, problema dele. Mas com o tempo ele vai ver a mudança e vai aceitar. No início eu acho que a família, hoje minha cunhada, a mãe crescer, está com nós, mas antes que virou crente, virou glória a Deus, aleluia, pode perguntarem para ela. Não. Pela graça do Senhor, hoje ela é irmã crescer, está aqui nos ajudando, obra, contente com as orações, ela coloca: o Senhor, eu estou muito feliz de estar aqui. A mudança vem, mas por que a mudança vem? Que ela viu a mudança da irmã, viu a mudança do cunhado. O cunhado era pau torto, mas o senhor foi endireitando. E quando o senhor começa a endireitar, não é assim na manhã. O senhor judia. A gente pensa que não é bom, agora é mamão com açúcar, agora é tomar um leitinho, um cafezinho. Não quero açúcar, quero adoçante, né?
uma cuquinha, uma natinha. Não é assim não. O Senhor diz, nesse mundo vocês vão ter aflição. Me aceitar é a melhor coisa que vocês vão fazer, é isso que o Senhor Jesus fala. Mas vocês vão ter aflição, mas tenham ânimo, tenham bom ânimo, ser forte, que eu vou ser com vocês. Agora, se nós prometemos algo ao Senhor, nós vamos ter que cumprir. Porque oração sem propósito não alcança o Senhor, não passa do teto. Voto sem propósito não chega ao Senhor, porque o Senhor não é nós, seres humanos, que só olhamos a parte da frente da pessoa. O Senhor não, o Senhor sonda a nossa vida. Ele vai lá no nosso consciente e vê se a gente está sendo realmente, porque o Senhor mesmo fala, não é o que entra pela boca que sai por lugares escuros. Agora o que sai da boca que contamina. Ou seja, a nossa boca pode ser bênção ou maldição. A gente prometeu algo, fez um voto e não cumpriu, está cometendo pecado, porque a gente já conheceu a palavra. Agora se a gente não conhece, muitos aí que batem no peito, porque eu tenho corpo assim que forte, lá na minha eu no braço. Daqui a pouco alguém abençoado está lá, pega uma gripe, fica lá virado com um palito. Aí, cadê teu peito forte? Cadê tua saúde? Cadê aquela musculatura lá, me exibindo? Aí vem um irmãozinho, uma marezinha da vida lá daquelas cocudinhas, vem ali e vai orar por ele. Você tá aí, ora. Cuidado com quem a gente pisa. Muitas vezes a gente pisa numa pessoa e aquela mesma pessoa é quem vai nos levantar, que vai nos dar a mão e vai nos liberar perdão. Então assim, gente, eu custei liberar perdão, mas quando eu liberei de coração, porque o Senhor falou para mim, tu quer fazer a minha obra, mas não está liberando perdão? Foi forte. De noite, no outro dia eu não vi a hora de amanhecer o dia de chegar lá e pedir perdão, liberar perdão. Então assim, nós devemos perdoar para ser perdoado. Porque no momento que eu não perdoo, que cristão eu estou sendo? Não estou sendo cristão, estou sendo um evangélico com a Bíblia debaixo do braço. Então assim, irmãos, eu não sei quanto as pessoas que estão nesse mundo, até quando o Senhor vai proteger. Porque se muitas coisas não estão acontecendo nesse pessoal que estão aí fora, é porque tem muito joelho dentro das igrejas, orando e intercedendo por essas vidas. E vamos agradecer. Porque assim, que nem eu contei aqui de outras vezes para os irmãos, a irmã Maria, dentro da igreja, orava por todos, e oração é a chave do coração da igreja. Ela orava por todo mundo, por todos, mas o pastor arrogante passava por ela, não dava paz ao Senhor. Só dava paz ao Senhor para pastores, apóstolos, já daí para baixo também não dava. No início dava até para as pedras e dava paz do Senhor. Mas depois que começou a se erguer, se esqueceu. E um dia o Senhor em sonho levantou ele, arrebatou e mostrou para ele, mostrando as casas das pessoas. Então a minha deve ser aquela ali. Não é. E foi passando. Chegou lá no fim, a casinha bem humildezinha, mais humilde, uma outra bem grandona que tinha ali. Isso aquela ali não é minha, aquela que é minha, perguntou para o anjo. O anjo disse, não, aquela lá é da tua vizinha, irmã Maria, que tu não passa por ela, não conversa. Então assim, quando nós estamos pisando em alguém, esse alguém é quem vai nos dar a mão, é ele quem vai nos levantar. Então cuida quem tu machuca. Porque tem pessoas que não pedem perdão, não pedem desculpa. Eu não estou errado, eu não estou errada, eu não estou pecando. E não é por aí. É tão difícil dizer me perdoa, eu libero perdão. Não temos que ficar nessa de nariz em pé. Chega, tem uns que passa assim, Cristiano. Aonde está ele, filho?
Eu estou indo aí, os negócios. Gente, Jesus andava no meio da multidão, entrava na casa das pessoas mais pobres. E o que ele respondia? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, querendo ou não, a casa do Senhor, ela é um hospital. Ninguém vem para a casa do Senhor porque ele está numa boa. É muito difícil alguém vir pelo amor, mas quando vem, ele sabe que se ele voltar para lá, ele vai passar trabalho. Nós temos o médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Nós temos o nosso cirurgião, que é o Espírito Santo. E nós temos enfermeiro dentro da igreja, que são os anjos. Então, quando nós viemos adorar o Senhor, devemos adorar de coração e ser sincero, ser fiel, ser leal nos nossos votos, nos nossos propósitos e nas nossas escolhas. E esse povo só estava fazendo coisa errada. Então, eu vou ler aqui só para concluir essa leitura. Já estou entregando o culto. Aqui está. Olha só o que o Senhor fala: dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho para cultivar, cidade que não edificaste, nas quais estáis hoje morando, vinha e olivais que não plantaste, das quais comeis com fartura. Então o povo estava sendo tão ingrato que o Senhor deu de mão beijada para eles olivais, deu casa, deu terra, e eles continuaram adorando ao Senhor desse mundo. E quando nós continuarmos adorando ao Senhor desse mundo, conhecendo ao nosso Senhor soberano, conhecendo a palavra, nós vamos ser castigados. Qual é o pai que não dá um castigo para o seu filho? Olha, tu está de castigo, tu não vai receber isso, vai fazer aquilo. Porque Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Então vamos amar mais, vamos orar mais, vamos cumprir com nossos votos, com nossas promessas. Porque nem Ele falou ali, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então vamos servir ao Senhor. A nossa escolha é servir ao Senhor. O nosso propósito é servir ao Senhor. Nós devemos ser sinceros, ser leal e ser fiel. Amém, igreja? Amém. Então é isso que eu quero passar para a igreja. Nossas escolhas tem que ser escolhas que a gente não volta atrás. Porque o Senhor quer que tenhamos compromisso com Ele. Se nós não temos compromisso com o Senhor, Ele não tem compromisso com nós. Aleluia. Então, estou entregando essa palavra ao Senhor, dando graças no nome santo e sagrado de Jesus Cristo. E logo após, aqueles que deram oração passem à frente, em nome de Jesus Cristo.